Nós oramos porque assim cremos, clamamos porque assim nele confiamos. E vamos tomar a sua palavra, porque sabemos que no cuidado, na direção, no poder do seu Santo Espírito, ele nos dá para a nossa edificação, para a cura, para a restauração, para a transformação da vida, para a salvação em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, porque ele veio ao mundo para salvar pecadores como eu e você, eu o principal deles. E que assim o Espírito Santo faça para a glória do nome eterno do Senhor Jesus. Você crê, você pode dizer amém? Amém. Como nós podemos enfrentar e vencer as situações que muitas vezes são angustiantes e se apresentam angustiantes na nossa vida. Eu convido você para que juntos possamos ler o Salmo 129, um cântico que acontecia quando o povo caminhava em direção ao templo para o culto a Deus. E nós vamos fazer essa leitura todos juntos em voz alta. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Você pode ler essa última frase? Nós os abençoamos em nome do Senhor. Este salmo, como dizíamos, é um salmo chamado um salmo de romagem, ou um cântico de peregrinação, ou seja, uma canção que era cantada enquanto o povo se dirigia ao templo. É como se vocês e nós estivéssemos chegando aqui para a igreja, estacionássemos e aí fôssemos entrando no templo cantando esta expressão de adoração e de louvor a Deus. Ele é um dentre os 15 cânticos, entre o Salmo 120 e 134, de um adorador que, curiosamente, e de uma forma muito intensa, ele se sente, quando canta, ouvido por Deus. A sua oração chega aos céus, a sua oração tem eco nos céus, na presença de Deus. Nosso convite para você nessa manhã, você que veio, você que está aqui, você que já cantou a sua fé, que cantamos a nossa fé, que celebramos a nossa comunhão na presença de Deus com Ele e com o outro que você há pouco abraçou. Cante conosco este salmo. Aprendamos a enfrentar e vencer quando as situações angustiantes se apresentarem diante de nós. Há muitas religiões que oferecem subsídios ou tentativas de respostas às situações angustiantes. Buda dizia que viver é sofrer, razão pela qual ele propôs não só a impessoalização da dor ou da vida, como a mortificação da vida pessoal. Quanto mais eu me anulo, quanto mais eu me retiro de mim mesmo, quanto mais eu olho o grande sofrimento proposto e esse sofrimento se estende a todas as formas de vida, menos eu sofro com isso. E por isso é uma realidade, viver, sofrer, é uma realidade para todos. É uma ausência de si mesmo, um retirar-se de si mesmo como uma resposta à dor. Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista francês do século XX, dizia que a vida é uma náusea. Já pensou nisso? Para quem é nojento como eu. O salmista não afirma desta forma. O salmista não descreve estes momentos pelos quais todos podemos passar desta maneira. Ele não afirma que viver é sofrer simplesmente, e nem que a vida é uma náusea.
O que o Salmo diz é que na vida nós vamos passar por momentos de angústia, de dor, de sofrimento, mas ela não é toda angústia, ela nem toda é sofrimento. Eu não sei se você já teve contato com algumas pessoas que passam em áreas limítrofes da existência humana no que diz respeito à dor, ao sofrimento, à angústia, ou se você já experimentou disso. É incrível como aonde esses momentos se apresentam a graça de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, como cantamos há pouco, ela é que nos sustenta. Nós não nos vemos andando, mas senão carregados por Ele, porque como salmista, olhando para trás, quando passamos por esse momento, dizemos, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado. Você já se sentiu assim? Ah, se não fosse Ele que estivesse ao meu lado. E eu quero fazer com você, a partir do texto bíblico, uma constatação. Todos somos afligidos. O verso 1 diz isso. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. São situações do dia a dia. São situações que não fazem acepção de pessoas, de classe social, de status social, de uma ou de outra forma de religiosidade, não. São situações do cotidiano, são pessoas, são pressões de dentro da família, de fora da família, são as nossas percepções dos fatos que nos envolvem e a maneira como nós vamos lidando com eles. Somos pressionados por nós mesmos e pelo meio, pelo outro, pelo inimigo das nossas almas que bem nos conhece. Você já viu como Satanás é detalhista, pontual, muito preciso nos seus ataques às nossas vidas, à vida daquele que crê, como ele suscita aos nossos ouvidos determinadas circunstâncias, como ele desenha diante dos nossos olhos determinadas percepções, levando-nos a olhar para as circunstâncias e não olhar para Deus. Como ele é sutil na forma como rouba-nos o sono à noite ou nos acorda nas nossas madrugadas que se tornam longas e ele nos traz à mente as dores, as angústias, os sofrimentos, os questionamentos, a falta de respostas que naquele momento nós vivemos. As formas como aparecem e se manifestam são diversas e diferentes. Mas elas estão aí, você sabe disso e eu sei disso. São angústias objetivas, tangíveis, concretas. A expressão do salmista é, me angustiaram, como no verso 4, e ele descreve isso como fruto daqueles que são ímpios sobre nós e como o nosso inimigo. Nenhum de nós passa pela vida sem encontrar-se com esses momentos, sem encontrar-se com os nossos opositores. Às vezes é uma antipatia gratuita de alguém que se levanta contra você. Às vezes é um adversário obstinado. Às vezes é um estranhamento gratuito que você sequer consegue entender no comportamento da pessoa que trabalha com você todos os dias, da pessoa com a qual você convive. Pode ser frequente. O texto diz, muitas vezes me angustiaram. Há um consolo para isso. Diz a Escritura, assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Assim perseguiram Cristo, em quem não havia dolo, dano, pecado algum. Pode vir cedo, diz o texto, desde a minha mocidade me angustiaram. Parece que o cântico aqui é de um indivíduo mais amadurecido, que diz, muitas vezes me angustiaram. E aí ele diz, então, desde a minha mocidade eu sofro isso. Ele volta os olhos para o passado, para a sua vida de aflições, de lutas, de experiências duras e amargas que escreveram o caminho da sua jornada até aquele momento presente. Mas, ao mesmo tempo, ele testemunhando de que na sua mocidade ele já passara por momentos assim. Tem aqui uma palavra para você, adolescente, jovem, que também vive por momentos de provação. Nunca subestime isso na vida dos seus filhos, pais, das demandas, das lutas, daquelas inseguranças e incertezas, num mundo que exige de nós cada vez mais, exige dos nossos filhos cada vez mais. É a formação, é a profissão, é aquilo que eles vão fazer no futuro. Eu vejo os nossos adolescentes hoje já sendo chamados a tomar decisões que comprometerão todo o seu futuro, escolhendo carreiras, profissões, já muito cedo, às vezes ainda imaturos.
E numa sociedade como a nossa, onde nós fazemos todo o possível, e não há nada de errado nisso, em guardar os nossos filhos, em protegê-los, em dar a eles o melhor possível, talvez não seja isso que eles terão ali na frente, mas nós sofremos a pressão de fazê-lo e eles sofrem a pressão de dar respostas a isso. Os nossos jovens podem passar por suas tensões, conflitos, é assim mesmo. Isso deve nos levar a nos sentirmos profundamente identificados com os personagens bíblicos. Eu amo a palavra de Deus, porque ela fala de gente, como eu e você, nas nossas particularidades. Mas os exemplos estão aqui, como aquela menina arrancada da sua casa e levada para longe, para a casa de Naamã, em uma terra distante com gente de uma língua diferente da dela, escravizada dentro de uma casa, servindo ao seu Senhor, e a sua fé lhe sustenta e faz com que a sua resposta seja uma resposta de amor para aquele homem. Disse: na minha terra há um profeta de Deus, e um Deus que tem respostas para a sua enfermidade. Ou como aquele jovem adolescente vendido pelos seus irmãos para uma terra longínqua, a fim de poupá-lo da própria morte, como José, ou aquela mulher viúva numa terra estranha, como Ruth, ou um servo atento e fiel, como Moisés, já um homem maduro, mas que é chamado por Deus por uma grande missão, vivendo no meio de um povo turrão, rebelde, desobediente a Deus. O verso 3 diz: sobre o meu dorso lavaram os aradores e nele abriram sulgos profundos. Para uma sociedade como a nossa, metropolitana, talvez isso seja difícil. Você já pelo menos viu imagens de como se ara a terra hoje mecanizado, não é? Este arar a terra com aquelas máquinas que vão abrindo aquelas valas na terra, aonde são lançadas as sementes. Ele faz o paralelo disso com as angústias, os sofrimentos que colocam nos seus ombros como sulcos abertos na sua própria carne. Sabe por quê, meus irmãos? Porque lutas deixam marcas. Deixam marcas. Talvez você já seja daqueles que trazem em si algumas cicatrizes dessas lutas pelas quais você passou. Algumas para o resto da sua vida. Pode ser grande. Ele diz 2 vezes a expressão me angustiaram. Esta é uma constatação, é assim. Viver não é sofrer. Viver não é uma náusea. Mas a vida, e na vida nós enfrentamos muitas angústias objetivas, reais, concretas, sofridas na carne, resultantes da forma injusta ou justa, de ódio ou de inveja ou de desamor, não isentam ninguém em tempo algum. Mas não é essa a mensagem para o salmista, para aqueles que, como eu e você, subimos ao templo, como aqueles que cantaram louvores a Deus com toda a alegria da sua alma, com aqueles que derramaram os seus fardos no altar do Senhor, na presença de Deus, sabendo que podemos tomar dele, porque o seu fardo é leve. Essa não é a mensagem. Eu não diria apenas que a vida é cheia assim de angústias. Além do que, eu estaria dizendo apenas o óbvio. Mas a palavra de Deus nos ensina a enfrentar as situações angustiantes da vida e a prevalecer contra elas. Por isso há aqui uma promessa de Deus. Diz o texto bíblico: não prevaleceram estas angústias, essas dores, esses sofrimentos, não prevaleceram contra mim. Há uma interrupção desta descrição da sua existência, do seu cotidiano, do seu dia a dia diante de Deus. Há uma interposição, uma intervenção do Senhor, expressas no versos 4 ao verso 7. Mas o Senhor é justo, Ele cortou as cordas dos ímpios que me amarravam, eles sejam envergonhados e repelidos aqueles que aborrecem o Deus de Sião. Ele diz ainda: sejam como uma erva que nasce no telhado, como aqueles matos ou flores ou ervas que nascem no telhado, mas o sol quente é capaz de destruí-los e fazê-los secar, com a qual não se enche a mão o ceifeiro, nem os braços aqueles que atam os seus feixes. O texto está nos dizendo que o Senhor é justo e é Ele que intervém a nosso favor. A sorte
a injustiça dos ímpios não prevalecerá sobre a sorte dos justos. Talvez você possa dizer que isso está demorando, e algumas vezes é a percepção que temos humanamente. Mas o Senhor é fiel na sua palavra para fazê-la cumprir. Entregue a sua causa diante do Senhor. Ele pode permitir aflição, mas Ele sempre haverá de nos guardar e nos livrar como seu povo. É Ele que advoga a nossa causa, é Ele que vem ao nosso encontro, Ele é o Salvador das nossas lutas, e é bom saber que isso não depende de nós, mas em Cristo e por Cristo somos feitos mais do que vencedores. Você pode dizer amém? Amém. Se você crê isso, diga amém. É nele, não é por mim, não é pelas minhas forças, não é pelo meu entendimento, não é pelo meu conhecimento bíblico teológico, não é pela minha caminhada, é por Ele. É graça de Deus, mas Ele prometeu que o faria e Ele tem feito. É libertação do Senhor, o texto diz, Ele cortou a corda dos ímpios, Ele faz romper esta aflição. Aquele em quem nós cremos não é um Deus impessoal, frio, intangível, um Deus que nós não temos acesso à presença dEle, ou que não está presente conosco. É um Deus verdadeiro, Criador, que intervém, que participa dos nossos dramas e da nossa vida, que advoga a nossa causa, que ampara o órfão, que sustenta a viúva. Aliás, a palavra nos ensina que os próprios limites aos nossos inimigos são impostos pelo Senhor. Eu gosto de pensar isso. Os nossos inimigos são inimigos de Deus. A Deus pertence a juízo e a justiça. Eu descanso nele. Eu não vou alimentar meu coração de ódio com o desejo de fazer justiça pelas minhas próprias mãos, porque se eu for pesado na balança, não há justo, nenhum sequer. Palavra do Senhor. Eu entrego a Ele, porque Ele haverá de usar de misericórdia para com a minha vida. E Ele é que luta as minhas lutas e intervém a meu favor. Quantas vezes somos afrontados pelo inimigo. Alguém compartilhava alguns dias atrás sobre as suas lutas pessoais e como Deus a tomou para que pudesse testemunhar e falar para uma outra pessoa a respeito daquilo que ela crê. E ela dizia, mas eu falava e eu passava por estas lutas. E eu dizia para ela, isso é apenas uma afronta do inimigo. Querendo dizer, e aí, o teu Deus, onde está? Você está falando aí para a pessoa, mas você mesmo está passando por dificuldades nessa área. Então, como é que fica? E o diabo vai para o inferno, que é o lugar dele. Simples assim. Porque os nossos inimigos são inimigos de Deus. E o nosso inimigo maior é inimigo do Senhor Deus, que é Deus da nossa vida e é Deus por nós. Em Atos, capítulo 9, o Senhor pergunta a Saulo, Saulo, por que você me persegue? No livro do profeta Zacarias, ele diz, aquele que tocar em vós, preste atenção nisso, aquele que tocar em nós, toca na menina dos meus olhos. Em Deuteronômio capítulo 32, um texto repetido por Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu a retribuirei. Nós precisamos compreender o verso 5, que sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, que os nossos inimigos são inimigos de Deus. Se eu sou amigo de Deus, se a minha causa está diante do Senhor, se eu ando com Ele, se eu busco a sua vontade para a minha vida, se eu não faço justiça por minhas próprias mãos, a minha causa é do Senhor. A minha causa é do Senhor. Muitas vezes pode parecer que o inimigo tem prevalecido sobre mim e sobre você. Pode prevalecer até certo ponto e até certo grau, até certo tempo. Mas a nossa vitória nos é garantida em nome do Senhor Jesus. Aliás, a vida dessas pessoas não são capazes de produzir frutos, diz o verso 6. Como aquelas plantas que nascem sob o telhado, elas secam antes que sejam colhidas.
Uma vida absolutamente inútil, diz o texto no verso 7, como um ceifeiro que sai para colher e trazer os seus feixes e não tem o que trazer. Não inspiram absolutamente ninguém. Eu gosto da forma como ele termina o verso 8º, dizendo, como ele escreve o verso 8º, e também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Eles são capazes de zombar de nós, mas não nos têm nada a oferecer. Eu gosto de uma frase de Philip Yancey, quando descreve a igreja, que somos eu e você, dizendo das nossas incoerências, das nossas fragilidades, das nossas imperfeições expostas, às vezes no trato um com o outro, na vivência da nossa fé. Ele diz, eu saí da igreja porque não achava graça nenhuma nela, eu voltei porque não achei graça em lugar nenhum. Aqui é um povo e gente que tem visto, vivido, experimentado e sido sustentado pela graça de Cristo. É por Ele, não por nós. E eu quero terminar com esta palavra desta promessa de Deus, de que nada prevalece contra os eleitos do Senhor, com uma convicção. Nós somos abençoados em nome do Senhor. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, que a sua vida será um cenário da bênção de Deus. E as suas momentâneas tribulações pesarão muito menos do que o peso da glória de Deus manifesta a você. Onde o pecado foi capaz de trazer dor, morte, destruição, angústia, a graça de Cristo superabundará e trará vida, porque Ele veio para que nós a tivéssemos em abundância. Não se deixe, meu querido, ser encurralado pela amargura. Não se deixe, minha irmã, ser oprimida pela agonia. Não se prenda ao passado, eis que faço coisas novas, porque a vida com Deus é uma bênção. E por isso que nós podemos afirmar, a sua vida é uma bênção, a sua vida será uma bênção. Sofremos sim, por diversos motivos, de diversas formas, somos marcados sim, sofremos sim dores, angústias, trazemos sim cicatrizes. Mas como Paulo podemos dizer, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso próprio corpo. Podemos sim trazer marcas, mas não vamos caminhar como gente amargurada, mas gente amada pelo Senhor. As nossas cicatrizes se transformarão em testemunhos desta graça e deste amor. Seremos atingidos, mas nunca derrotados. Traídos, incompreendidos, mas mais do que vencedores. Enganados por nós mesmos, pelo nosso torpe coração, ou por aqueles que mais perto estão de nós, talvez, mas vamos continuar vivendo na verdade. Oprimidos, mas extraordinariamente libertos, pois o que nos enclausura como seres humanos não é a opressão que vem de fora, mas a amargura que vem de dentro. Não permita-se viver em amargura, coloque-a diante do Senhor. Eu gosto de um texto do grande teólogo George Muthman, que escreveu Na Fé Cristã. A angústia não nos separa de Deus, mas ao contrário, nos conduz a uma comunhão mais profunda com Deus. A fé cristã em Deus é essencialmente a comunhão com Cristo. E a comunhão com Cristo é essencialmente a comunhão com Cristo que foi tentado e que sofreu, que se sentiu abandonado. Em sua própria angústia, o homem participa da angústia de Cristo, pois Cristo, em seus sofrimentos, passou pelos mesmos sofrimentos e angústias que afetam cada um de nós, seres humanos. Eu queria finalizar dizendo, a descrição do salmista, quando olhando para si, ele diz, como sulcos abertos nos meus lombos, nos meus ombros. E lembrar-me da palavra do profeta Isaías, no capítulo 53, verso 5.
foram abertos nele, estes sulcos. Por suas pisaduras, por suas feridas, nós fomos sarados. Foi nele tudo feito, literalmente tudo consumado, em Cristo. Conforme descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, quando Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição e afirma: e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Ou ainda no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 27, então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os sofrimentos de Jesus, escreveu Filipenses, nos mostram que a dor nos atinge não como um castigo, mas sim como um contexto para testar a nossa fé, que transcende a própria dor. Na verdade, a dor redimida me impressiona muito mais do que a dor removida. É no meio da dor que nós sabemos nos redimidos pelo sacrifício de Cristo. Por isso, porque Ele sofreu as nossas dores e porque nós somos sarados por suas feridas, e que eu quero dizer a você, como salmista, nós os abençoamos em o nome do Senhor Jesus. Subimos ao templo e vamos voltar para a nossa casa, para o nosso cotidiano, sabendo que somos gente abençoadas em o nome do Senhor Jesus.